Bom, você já deve estar se perguntando que diabos o James está fazendo aqui falando sobre esse filme 365 dias ou 365 DNI, não sei qual é a pronúncia disso. Bom, eu fui desafiado. Eu fui desafiado por uma amiga que não conseguiu ver esse filme e me desafiou a assistir simplesmente pelo fato de que ele é o filme, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, o filme número 1 da Netflix nesses dias. Então eu resolvi assistir, encarar a empreitada e eu queria falar algumas coisas sobre ele para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é que ele é, sim, provavelmente o pior filme que a Netflix já colocou na sua plataforma. E olha que a Netflix já colocou muita porcaria, né, na sua plataforma. Mas por que, então, esse filme está em primeiro lugar entre os mais assistidos? Simplesmente porque ele desperta a libido. Ele é um filme do gênero soft porn. O que é o soft porn? Eu chego lá daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar sobre a trama dele para vocês. Se é que vale a pena, se é que interessa alguma coisa na trama desse filme. Ó, de cara, já vou avisando. Como não interessa a trama desse filme, vai ter spoiler sim. Eu vou falar tudo sobre o filme aqui agora. E se você não viu, então deixe para ver. Se você não assistiu ao filme, deixe para ver essa crítica depois. Mas cá entre nós, não tem o menor problema, não faz a menor diferença você saber tudo o que acontece no filme. O filme é centrado no casal. E aí eu vou colar. É o casal, é o Máximo, que é um mafioso. Sim, o filme é polonês, tá? Esqueci de falar isso no início. O filme é polonês, baseado num romance do mesmo nome da Blanka Lipinska e dirigido pela Bárbara Białowas. O casal central é vivido pelo Michele Morrone, que é esse mafioso, que é o Dom Máximo, e a Ana Maria Cieluca, que é quem faz o papel da Laura. Qual é a premissa do filme? O Máximo é um mafioso todo poderoso, enfim, que passa por um acontecimento no início do filme. O pai dele é assassinado na frente dele e ele também leva uma bala, enfim. E ele acorda com uma imagem de uma moça na frente dele e ele fica perseguindo quem é essa moça, quem é essa mulher, até que ele a encontra na saída de um aeroporto e fica obcecado por ela. Isso eu tô falando a trama bem simples. Isso enfim, é o que eu consegui deduzir da trama, tá? E até que ele encontra a moça, que é a Laura, e resolve sequestrá-la. Ele resolve sequestrá-la, e aí você vai falar, sim, ele vai sequestrá-la para que ela se torne a escrava sexual dele. Mas tem uma diferença. Ele não força ela no início. Ele diz que ela vai se apaixonar por ele. E aí ela tem 365 dias para se apaixonar por ele. É óbvio que esses 365 dias a gente não chega até lá. Né? Ela não precisa disso para se apaixonar por ele. No início ela fica lá meio resistente, né? E não cede aos encantos dele. Mas enfim, ela acaba se apaixonando por ele. Os dois acabam se apaixonando e pede ela em casamento, enfim. Isso é o que dá para dizer da trama. Eu não vou entrar num momento assim, não vou falar sobre isso, porque tem spoiler, tá? Se tiver spoiler, foda-se também, porque esse filme não importa, tá? Tem dois aspectos que eu queria falar sobre esse filme. O primeiro é o caráter extremamente machista e misógino do filme. Então, ele é o Máximo, que é o personagem, ele é um daqueles caras broncos. É difícil, assim, a gente entende. O único motivo por que a Laura se apaixonou por ele é porque ele é um cara bonitão. Né? E aí, um clássico dos filmes soft porn. Põe um casal lindo, né, com corpos maravilhosos, e ele é um cara bonitão, todo musculoso, barriga tanquinho e tal. A gente percebe que. Eu só consigo dizer isso. O único motivo por que ela se apaixonou por ele é porque ele é um cara bonitão. Porque ele é um cara bronco, é um cara machista, extremamente machista, né? E aí, as primeiras cenas dos dois ali, ele tentando seduzir ela, tem um pouco de sadomaso, um pouco 50 tons de cinza, um pouco 9,5 semanas de amor, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, vocês vão entender o porquê. É, ele algema ela, prende as pernas, mas ela nem assim cede e tal. Até o momento em que ela acaba cedendo, os dois estão
no iate, inclusive é uma cena que eu comecei a rir, porque de repente eles ficam transando assim horas no iate, e em cima do iate, embaixo do iate, na rua, na água, enfim. E aí, finalmente, ela cede aos encantos. Então é um filme extremamente machista. Machista, misógino, ele é o objeto sexual dela, e a mulher é um ser inferior, e por aí vai, né? O outro aspecto, que aí eu queria discutir um pouco, entrar um pouco na história do porquê que esse filme tá ali em primeiro lugar na Netflix, ele faz parte de um gênero, ou um subgênero, se você quiser, que é o soft porn. O que é o soft porn? São aqueles filmes com essas historinhas bobinhas, né? Mas feitos para despertar a libido de quem está assistindo. Nessa época de pandemia, inclusive, eu acho que é até mais justificável. Tá todo mundo solitário, tá todo mundo em casa, muitas pessoas solteiras em casa, não tem um companheiro, não tem uma companheira. Então você assistir um filme soft porn como esse, acaba despertando a sua libido e acaba, de certa forma, satisfazendo um pouco o seu desejo. Gente, é completamente diferente de você satisfazer o seu desejo físico, satisfazer o seu desejo mental, né? É claro que o ideal é você tá completamente entregue àquela história, mas se você tá ali em casa, já sabe, né? Assiste o filme e acaba satisfazendo. O que me surpreendeu é que o filme nem é tão satisfazer desejo assim. Tem as cenas de sexo dos dois, mas não tem aquele approach dos filmes soft porn. E aí, vamos voltar nesses filmes que eu citei, principalmente esses dois, de duas gerações diferentes, que são 9,5 Semanas de Amor, para quem viveu a década de 80, Kim Basinger e Mickey Rourke, né? Quem viveu a década de 80, quem não se lembra de 9,5 Semanas de Amor? E depois, os 50 Tons de Cinza ali, Jamie Dornan e Dakota Fanning entregues àquele jogo de sedução, sadomaso, um pouco isso tudo, né? Esses dois filmes, principalmente, e todos os, vamos botar assim, bons filmes do gênero soft porn, tem um jogo de sedução, né? Tem, inclusive, as cenas de sexo, ou vá lá o que for, desse tipo de filme, tem um certo approach, tem um sex appeal. Eu achei as cenas de sexo desse filme muito secas, né? Não tem aquela cena de sexo que as pessoas olham e falam, nossa, que desejo, que coisa incrível, que fantasia incrível. Tem cena de sexo lá no... Eu achei as cenas de sexo muito cruas, inclusive. Muito cruas, né? Não tem uma sedução. E aí a gente volta nesse gênero soft porn. O que é? Por que existe esse gênero soft porn? Eu já falei isso tudo. E eu acho que o soft porn existe para isso. É para despertar a nossa libido. É para despertar a libido de quem tá assistindo ali. Não é à toa que quem viveu a década de 80, 90, assistiu Cine Privé na Band, né? Aqueles filmes Emanuele, História de Ó. Eu tô falando soft porn, mas tem níveis diferentes de soft porn, de porn. Não dá para você comparar, por exemplo, 9,5 Semanas de Amor ou 50 Tons de Cinza, que eu já falei, com o Império dos Sentidos, que aí é uma coisa quase explícita, né? Outros filmes do tipo, o próprio Calígula, que é um filme extremamente explícito. Esse gênero soft porn é esse gênero do cine privê da Band ali, ou até quem tem telecine action, aqueles filmes que eu nem sei se passam mais de madrugada, né? Isso sim é o chamado gênero soft porn, que a história não interessa, né? E o que interessa são as cenas de sexo entre os protagonistas, entre as pessoas do filme. Nesse filme, no final das contas, eu acho que assim, ele como soft porn, ele já é um filme ruim, porque ele tenta ser sério. É esse o grande problema dele. Ele tenta ser sério. Então a gente sabe, por exemplo, que 9,5 Semanas de Amor, toda aquela trama, existe uma trama por trás, para os dois se encontrarem e se relacionarem, vamos dizer assim. O próprio 50 Tons de Cinza, eu estou insistindo nesses dois filmes, porque são os dois filmes talvez mais conhecidos desse gênero. O próprio 50 Tons de Cinza vai por essa linha também, mas esse filme 365, ele tenta ser um filme sério e inclui
essas cenas da sedução, inclui essa parte da sedução, meio que quase que no meio do filme, o que é sim um grande erro. Porque se você é um filme soft porn, então esquece a história, pô. Esquece a história, as pessoas não querem ver história, sabe? Quem assiste filme pornô? Você quer ver história? Não. Você assiste um filme soft porn, pra quê? Pra você chegar direto nas cenas que interessam, ou você tá envolto pelaquela história, ou envolta por aquela história? Não, pô, você quer ir direto naquelas cenas que interessam, entendeu? Então a história pouco interessa. O grande erro desse filme, no final das contas, é colocar uma história e ser pretensamente sério, né? E o filme acaba sem pé nem cabeça. Eu não li o livro, não conheço o livro, né? Mas eu acredito que o roteiro deve ter sido muito mal feito, porque deve existir alguma história interessante ali, mas eu acho que tem fragmentos disso no filme. Olha eu aqui discutindo o roteiro de 365 dias, ou DNI, sei lá como é que fala isso. O fato é que, no final das contas, eu entendi o porquê do filme estar ali, então tem aquele cartaz com aqueles dois corpos lindos ali, aquele casal maravilhoso, e as pessoas ficam curiosas para saber o que é aquele filme, vamos lá, e um jogo de sedução, e vamos assistir isso aqui e tal. Entendo o porquê desse filme tá em primeiro lugar, mas quando você assiste, você percebe que mesmo dentro desse gênero, é um filme ruim, né? E aí, agora eu serei impiedoso, a única coisa que presta mesmo nesse filme é a beleza do casal. Só, do cara e da menina. Aliás, a menina é impressionante, que ela é muito mais baixa do que ele, né? Então você olha para aquilo e fala, não vai ter uma química entre os dois. Enfim, acaba tendo, sei lá como, né? Mas enfim, o roteiro é mal feito, a direção é péssima, péssima direção de atores, de produção, a parte de desenho de produção e tal, fotografia horrorosa. A primeira sequência do filme, você vai ver, tem um plano aéreo que vai chegando num lugar que é onde o pai dele é assassinado. Enfim, foda-se o spoiler, tá? Onde o pai dele é assassinado, esse plano aéreo vai chegando, assim. Você vai ver uma fotografia falha, tá? Cheio de riscos na tela. E o filme tem uma mega produção, porque o personagem dele é um mafioso, milionário. Então tem iates e clubes e mansões e casas maravilhosas, lugares maravilhosos. Sim, talvez valha a pena até por isso, tá? Para você ver esses lugares, ou só por isso. Mas é uma direção horrorosa, um roteiro horroroso, sem pé nem cabeça. Você não sabe se o livro sabendo que o filme é baseado no livro, você não sabe se... A impressão que me deu é que eles foram pegando fragmentos do livro e condensando, ou até fizeram um roteiro maior e depois cortaram para caber ali em 2 horas. O fato é que, reitero, é provavelmente o pior filme que a Netflix já disponibilizou na sua plataforma, mas eu entendo o porquê desse filme estar ali, porque nesse momento de pandemia, todo mundo sozinho em casa, querendo assistir alguma coisa, acaba passando por ali, porque aquela imagem do cartaz do filme ele acaba despertando algum tipo de libido. Agora, se você quer realmente alguma coisa para despertar a sua libido, foge desse filme. Vai direto nesses outros que eu falei. Os Emanuele, até esses Emanuele que fizeram tanto parte ali do cine privê da Band, pega todos os Emanuele, a História de Ó, o próprio Nagisa Oshima lá, o Império dos Sentidos, 9,5 Semanas de Amor, 50 Tons de Cinza, todos esses são muito melhores do que o 365 Dias, e eu vou cobrar da minha amiga que me fez esse desafio, vou cobrar dela as 2 horas que eu perdi assistindo esse filme, ok? Até a próxima.